Boa noite, gente. Eu tô aqui de volta. Gostei dessa ideia de gravar vídeo. E eu trouxe uma palavra para vocês hoje. Vou trazer uma palavra para vocês hoje que tá ardendo no meu coração essa semana inteira. Tenho certeza que é uma palavra de bênção, que vai te abençoar assim como me abençoou também. Eu vou ler aqui na Bíblia, em Números 13, a partir do versículo 17, que fala quando Moisés enviou os espiões para olhar a terra que o Senhor tinha prometido antes deles entrarem, para eles irem preparados já, né, o que ia acontecer. E aqui está falando assim, ó, Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã com as seguintes instruções: vão para o norte até o Negueb e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra. Vejam também como é o povo que mora lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também se a terra em que habitam é fértil ou não, se as cidades em que vivem são acampamentos ou se são fortificadas, se a terra é rica ou pobre, se existem muitas árvores lá. Não sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época de colheita das uvas. A partir do versículo 25 está falando, relatando como foi a volta deles e as notícias que eles trouxeram de lá. Ao fim de 40 dias voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e é de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra do Negueb, enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Caleb pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte do que nós. E espalharam a notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles sentíamos-nos como gafanhotos, e para eles de fato éramos gafanhotos. Então naquela noite o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito ou mesmo aqui no deserto. Por que o Senhor nos trouxe para esta terra? Só para sermos mortos pela espada de guerra e nossas mulheres e os nossos filhos serem presos e se tornarem escravos? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram no chão, com o rosto sobre a terra, diante do povo de Israel. Então Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dois dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos ajudará a entrar nessa terra, que produz muito leite e mel, e dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando pão. O Senhor está conosco e tirou a proteção deles, por isso, não tenham medo deles. O que aconteceu aqui foi o seguinte: Moisés mandou o povo lá, mandou os espiões para irem lá espionar a terra. E Caleb voltou com uma notícia muito boa, mas só ele. Os outros vieram com uma notícia muito ruim, dizendo que era muito difícil, que eles encontraram um gigante lá e que a terra não produzia o suficiente para todo mundo que estava ali. E o povo resolveu dar ouvidos aos outros, não a Caleb. E quantas vezes na nossa vida a gente resolve dar ouvido para as dificuldades, para aquelas pessoas que vêm com palavras negativas para a gente? Ah, mas você não vai conseguir passar naquele vestibular, porque a escola que você estudou não te deu base para isso.
Mas você não vai conseguir comprar aquela casa, porque você não tem dinheiro para isso. Como é que você vai pagar depois uma casa? Sabe, quando Deus já liberou uma palavra a nosso respeito, quando a gente já ouviu de Deus o sim, aquele povo estava duvidando da terra prometida, era a promessa de Deus, não era qualquer coisa, não era qualquer terra que eles queriam pegar, não, era a terra prometida, sabe? E quantas vezes a gente tem gente ao nosso redor que dão palavras negativas, sabe? Tem uma pessoa que ali como Caleb te dá uma palavra positiva, mas a gente prefere dar ouvidos àquelas pessoas que trazem palavras negativas, porque é mais certo a gente acreditar que não vai dar certo do que a gente acreditar que uma coisa que aos nossos olhos é impossível vai acontecer. Mas se é promessa de Deus, acontece. Não tem que duvidar. Então a minha palavra para vocês é essa hoje, que nós hoje possamos pedir a Deus pessoas como Caleb na nossa vida, sabe? Que a gente possa pedir a Deus olhos como os de Caleb e Josué, que foram lá e que tentaram animar o povo, sabe? Não fica assim não, porque Deus falou que ia dar, Ele vai dar, sabe? Deus falou que era pra gente entrar, a gente vai entrar, Ele vai dar um jeito, a gente vai conseguir, Deus tá com a gente, entendeu? Que a gente hoje possa dar ouvidos à voz, sabe? Que vem de Deus, a palavra que Deus já liberou pra gente, sabe? A gente precisa olhar pra frente, olhar pro alvo. A gente tem um alvo, a gente vai encontrar dificuldade no caminho? Vai encontrar dificuldade no caminho. Mas se Deus já liberou a palavra dele, é pra gente ir atrás, tá? Então que hoje nós possamos ter olhos como o de Caleb e de Josué. Depois você vai ler lá na frente, se você continuar lendo, eles foram os que entraram na terra prometida, porque eles acreditaram e não duvidaram do Senhor. Então se você tem uma palavra de Deus liberada a seu respeito, por mais que você não esteja vendo nada agora, ai, tá tão longe, meu Deus, é tão difícil, ai, isso pra mim parece impossível, tem tanto gigante lá naquela terra, tem tanta dificuldade lá naquela terra, por que eu já andei até aqui, Senhor? É melhor nem ter começado a andar. Não faça isso, não faça isso. Deus, ele tem propósito em todas as coisas, como eu falei no outro vídeo, e ele, se ele liberou uma palavra a nosso respeito, essa palavra vai se cumprir, porque ele é fiel, tá? Então, boa noite para vocês e fiquem com essa palavra, que Deus abençoe.